Volume da esfera. Pessoal, nesse vídeo eu vou fazer uma demonstração simples da fórmula maravilhosa que nos dá o volume da esfera. Fórmula essa que vale 4π raio ao cubo sobre 3. Vejamos de onde surge isso. Do princípio de Cavalieri, vocês já sabem que se a gente pegar dois sólidos e fizer uma secção horizontal, a mesma altura em cada um deles, e encontrar ali, ao longo de todo o sólido, nessa secção, uma área idêntica em ambos os sólidos, a gente tem sólidos com volumes também idênticos, volumes iguais. Ou seja, eu faço uma secção lá embaixo, na base, ali no desenho a gente tem um pentágono e um círculo, certo? Se a área do pentágono for igual ao círculo, ponto importante, sobe um pouquinho esse plano, faz uma secção novamente. A área do pentágono ainda é igual à área do círculo que surge no outro sólido? Sim. Sobe mais um pouquinho. Acontece o mesmo processo? Sim. Se esse processo acontece nos infinitos pontos que determinam a altura desses sólidos, então a gente conclui que os dois sólidos têm o mesmo volume. No caso desse desenho aí, então, o volume da pirâmide pentagonal oblíqua é igual ao volume daquele cone circular reto ali no desenho. Perfeito? Esse é o princípio de Cavalieri. Esse é o princípio que a gente vai usar para determinar, para descobrir a fórmula do volume da esfera, comparando esses dois sólidos. Vocês têm ali a esfera, vejam no desenho ali, e do lado ali tem uma ampulheta, certo? Tem um cilindro ali e com um cone ali de duas folhas, né? Um cone em cima e um embaixo conectados ali pelo vértice. Uma ampulheta, certo? Isso é chamado de clepsidra, tá? Mas a gente vai focar na anticlepsidra. A anticlepsidra é aquela parte que está ali entre os cones e o cilindro. Perfeito? Então, o que a gente vai dizer aí? A gente vai procurar essa informação no princípio de Cavalieri de que a área da secção feita na esfera, vocês estão vendo em azul ali, é exatamente a mesma área da secção ali que surge na anticlepsidra, que é, na verdade, uma coroa circular. Então a gente vai provar que essas duas áreas aí, essas duas secções, têm a mesma área ao longo de toda a altura ali em jogo, ou seja, ao longo de todo o diâmetro da esfera. E aí a gente tem essa conclusão, perfeito? Então se a gente baixar um pouquinho esse plano, pensa comigo aqui, olha o desenho ali, ó, baixa um pouco esse plano de corte, tá? O círculo na esfera vai aumentar, e a coroa circular ali também vai dar uma engordada, também vai aumentar a área, né? A grande questão é, essas áreas continuam iguais? Se a gente levar essa secção mais para cima, por exemplo, leva ao extremo lá na esfera, quase no topo dela, quase no polo, né? A gente vai ter quase que um ponto ali, né? O círculo vai ficando cada vez menor. E a coroa circular começa a ficar bem fininha, né? Então, a gente vai mostrar aqui que essas áreas são iguais. Vem comigo, olha só! Bom, os dois sólidos que vocês estão vendo aqui, pessoal, eles têm a mesma altura, naturalmente o diâmetro da esfera, né, 2Rzinho. Então aqui eu tenho um cilindro, este é um cilindro equilátero, então ele tem na base aqui 2Rzinho e na altura 2Rzinho. Isso quer dizer que a gente enxerga um quadrado aqui nessa secção meridiana dele, certo? Eu ainda percebo aqui dois cones, esse cone tem a metade da altura do cilindro, mas eles compactuam da mesma base, o mesmo círculo. E quando a gente tem quadrado em cena, né, é sempre importante saber que a gente está trabalhando com um ângulo de 45 graus ali, né? Então eu tenho 45 graus, aqui eu tenho 45 graus, isso sempre acaba sendo útil. Cedo ou tarde a gente vai precisar enxergar isso aí. Vamos adiante. A área do círculo aqui eu vou chamar de área 1 e a área da coroa aqui eu vou chamar de área 2, ok? Então, o que eu quero dizer é que esta área aqui é igual a esta área aqui, independentemente da altura em que a gente faz a secção. Bom, o que é certo é que essa área 1 é um círculo, portanto, π vezes o raio ao quadrado. Eu chamei o raio ali de S. A gente pode fazer um Pitágoras naquele triângulo ali, que vocês estão vendo que o triângulo é retângulo. Então, nesse triângulo eu tenho aquele Rzinho lá ao quadrado, que é o raio da esfera, S ao quadrado mais aquele Hzinho ao quadrado. Então, esse S ao quadrado aí pode ser substituído por Rzinho quadrado menos Hzinho quadrado.
Façamos. Aí está, simplesmente substituir o S quadrado. Reserva esse valor, vamos para a área 2. Agora sim, a área da coroa circular ali na anticlepsidra. Bom, a coisa é certa, né? A área da coroa circular é a área de um círculo menos a área do outro círculo. Círculo maior menos o círculo menor. Façamos. A área do círculo grande, reparem, eu tenho o raio do círculo grande aí nessa linha cor-de-rosa. Ela é idêntica ao raio aqui do círculo, que é base da ampulheta. Raio esse que é idêntico ao raio da esfera aqui. Porque a gente fez essa construção desde o início. Reparem também que a gente tem o diâmetro da esfera, 2R. Esta é a altura da ampulheta, 2R também. Isso foi proposital na construção inicial. Então, a área do círculo maior ali, πrzinho quadrado, menos a área do círculo menor, esse tem um raio Hzinho, estão vendo ali, né? Então, πhzinho quadrado. Agora, reparem, esse Hzinho aqui, ó, na esfera, é exatamente o mesmo que a gente tem aqui. Em primeiro lugar, a altura da secção é a mesma. Então, a gente tem um Hzinho aqui, do centro da esfera até o centro ali da secção. O mesmo acontecendo aqui na ampulheta, né? Eu saio do centro ali da ampulheta e subo Hzinho. Agora, este outro pedaço aqui também é Hzinho, porque o meu cilindro em questão ali é um cilindro equilátero. Reparem um quadrado aqui, ó. Um quadrado de lado, 2Rzinho. 2Rzinho, diâmetro da esfera, a altura desse cilindro equilátero. Então, se é um quadrado, eu tenho ali envolvido, aqui nessa diagonal do quadrado, ó, ângulo de 45 graus. Então, esse mesmo ângulo de 45 vai aparecer aqui e aqui. Esse triângulo pequenininho lá, além de ser retângulo, ele é isósceles, tem os dois ângulos iguais de 45 graus. Por isso, cada cateto mede Hzinho, são catetos iguais. Tá aí a área da coroa circular. Aqui dá para colocar o π em evidência. Vai ficar Rzinho quadrado. Aqui faltou quadrado, né? π raio ao quadrado na área, certo? Menos Hzinho quadrado. Agora reparem nessas duas coisas aqui. Olha que sensacional. Não são exatamente a mesma coisa? Conclusão, definitivamente a área 1 é igual à área 2, independentemente da altura em que a gente fizer essa secção. Então essas áreas, a área da secção feita na esfera e a área da secção ali na anticlepsidra, elas são sempre iguais, o que vai gerar sólidos com volumes idênticos. Então o volume da esfera é exatamente o mesmo da anticlepsidra. Façamos esse cálculo agora. O volume da esfera é igual ao volume da anticlepsidra. A anticlepsidra, na verdade, é a diferença entre o volume do cilindro e o volume dos dois cones, né? Vamos colocar assim. 2 vezes o volume de um cone. Volume do cilindro, área da base, vezes a altura. Volume do cone, área da base, que é a mesma do cilindro, vezes a altura do cone, é a metade do cilindro, área da base, vezes a altura, dividido por 3. Ou multiplicado por 1/3. Só organizando isso, reparem nessa simplificação, a gente fica com AB Hzão menos AB Hzão sobre 3. Organizando um MMC, eu acabo ficando ali com 3AB Hzão menos 1AB Hzão, ou seja, 2AB Hzão sobre 3. AB, área da base, reparem aqui, base do cilindro, Rzinho, então π vezes Rzinho ao quadrado, e o Hzão é o que eu chamei de altura do cilindro, é o diâmetro da esfera, 2Rzinho. Olha o que surgiu, fórmula do volume da esfera, 4π raio ao cubo sobre 3, como queríamos demonstrar. Aí está ela então, pessoal. É isso, valeu, até logo mais!